Olá, tudo bem com você? Bom, espero que neste vídeo vamos falar um pouco sobre o São Paulo do Hernan Crespo, a partir da chegada de alguns reforços e também a partir da possível chegada de outros reforços. Vamos tentar imaginar como é que o Crespo vai montar este São Paulo. E é claro que quando eu falo isto, estou aqui tentando pensar a partir daquilo que está dentro da cabeça do Hernan Crespo e não necessariamente no coração do torcedor. Porque essas duas equipes podem ser muito diferentes uma da outra. Bem, a meu ver, este time do São Paulo precisa de um número muito razoável de ajustes para se tornar uma equipe competitiva, para que atinja um nível de competitividade que assegure uma boa trajetória da Libertadores de América, assim como também nas demais competições ao longo da temporada de 2021. Bom, muitos imaginavam que a chegada do Crespo seria interessante para o Tricolor porque o Crespo herdaria um modelo de jogo do técnico anterior que era muito parecido com aquilo que ele, Hernan Crespo, costuma praticar. Isto não era necessariamente uma mentira. Agora, é uma inverdade imaginarmos que o que o Crespo precisa fazer hoje são ajustes já em cima de um modelo deixado pelo Diniz. Quando a gente olha hoje para esse São Paulo, olha para a dificuldade do técnico argentino, a gente consegue ter uma dimensão ainda maior do péssimo, e é isso mesmo, péssimo trabalho que o Diniz andou fazendo, ao menos, nos últimos meses em que esteve no comando do banco de reservas do Tricolor. São jogadores que têm dificuldade para se posicionar dentro de campo, jogadores que têm dificuldade para se comprometer com algumas ações dentro da partida. Isto aconteceria com muito mais facilidade se o técnico fizesse esses ajustes antes em relação a esses posicionamentos dos jogadores, em relação a compromisso e tudo mais. Não bastava ficar gritando com o Tite. Era necessário empoderar o jogador para que ele entendesse, este jogador e outros, para que eles entendessem o que era necessário fazer. Isso parece que não aconteceu. Hoje o Crespo, quando a gente olha para o São Paulo, a gente percebe que o Crespo é como se ele estivesse montando uma equipe. É como se ele estivesse fazendo quase tudo do zero. Isto é absurdo. Por quê? Para muitos o Diniz é um grande técnico do futebol brasileiro. Né? E em alguns aspectos, ao menos em relação a algumas ideias, algumas só, não tantas assim. Porque as ideias que ele tem hoje não são mais revolucionárias, por exemplo, do que as ideias que ele tinha na época que treinava o Audax, na época que treinava a pequena equipe da Grande São Paulo. Ele era um técnico muito mais interessante do que foi no Fluminense, no Atlético Paranaense e no São Paulo. Bem, então vejamos aqui, o São Paulo recebe alguns reforços, a meu ver, ainda precisa de alguns bem pontuais, mas precisa. Vamos ver então mais ou menos como é que seria, como é que vai ser essa equipe na volta agora dessa paralisação do futebol. Uma paralisação que promete ser muito rápida, não creio que vai demorar mesmo, em função até dos interesses que estão, né, que permeiam aí, né, o fator político aqui no Brasil, né? A depender, por exemplo, de como o governador vai ser avaliado, e isso pode favorecer, por exemplo, que ele afrouxe um pouco as regras, enfim, vamos ver, né? Bom, o São Paulo provavelmente vai ser montado aí com Volpi, né? O Arboleda, Bruno Alves e o Miranda, né? O Rodrigo Nestor, Orejuela, Daniel Alves e o Reinaldo, Luciano, ali, circulando ali no entorno da área, né, favorecendo bastante o jogo do Éder. Né? Então a gente vai ter Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Miranda, Rodrigo Nestor, Orejuela, Daniel Alves e Reinaldo, Benítez, Luciano e Éder. Acho que nesse caso o Benítez entra no lugar do Sara. Acho que a contratação do Benítez foi uma contratação interessante, ele pode ser muito útil para esse São Paulo. A ver a condição física dele, o Benítez é um cara que muitas vezes parece que é de vidro, né? Se lesiona muito, né? Quando ele estava em campo no Vasco da Gama, ele era de fato um jogador muito diferente. É o que se espera dele neste São Paulo do Hernan Crespo. Bom, eu acho que quando a gente olha para esse elenco, a gente percebe que o goleiro do São Paulo é o Volpi. O Volpi é o goleiro que precisa de alguns puxões de orelhas, digamos assim. Bem, lá no México, quando ele trabalhava no México, quando ele falhava em um lance, a equipe levava um gol.
ele ficava a semana inteira preocupado com aquilo, né? Ficava treinando, ficava tentando se aperfeiçoar para que aquilo não acontecesse novamente. O que aconteceu com o Volpi quando ele chega no São Paulo? Algumas falhas aí que acontecem de maneira frequente, né? Às vezes pouca atenção com alguns momentos importantes da partida. No mínimo ele merece sim puxão de orelha. E acho que é necessário sim que o Crespo comece a olhar para o Lucas Perry, que poderia ser um jogador aí, para colocar o Volpi no banco sim, para colocar no banco, para ele sentir um pouco o banco de reservas. De repente isso desperta nele o interesse de voltar a ser um cara mais profissional do que ele está sendo no momento no São Paulo. Porque eu volto a dizer para vocês, eu não sei se ele faz esse trabalho no São Paulo, me parece que não, porque se fizesse, todos nós já saberíamos. Mas lá no México, por exemplo, ele fazia treinamentos específicos, fora do horário de treino, inclusive para aperfeiçoar o seu trabalho, né, sob o arco da equipe mexicana na qual ele estava trabalhando. Bom, a gente tem ali, por exemplo, à frente dessa primeira linha de 3, a gente tem o Rodrigo Nestor. Muita gente vai achar estranho a não presença do Luan. E é realmente lamentável, gente, pelo que fez o Luan na temporada passada, imaginarmos que hoje ele é banco do São Paulo. Mas aí entra dentro daquilo que eu disse, que a equipe do torcedor não vai ser necessariamente a equipe do Crespo. A possível escolha pelo Rodrigo Nestor passa muito mais pela forma como cada jogador conduz a bola, né? Tem o tratamento com a bola daquele setor. Nem mesmo o Nestor, contudo, e nem o Luan é esse volante que o Crespo tanto quer e precisa nessa equipe do São Paulo. O São Paulo precisa de um volante para esse setor que seja muito marcador. E não tem isso no elenco hoje. O Diego Costa não é esse jogador, gente. Antes que você fale, não, mas ele não é esse jogador. O Luan, que foi muito importante para aquele São Paulo do Diniz, ele também não é esse jogador. O Rodrigo Nestor, por exemplo, hoje ele é mais esse jogador na cabeça do Crespo do que o Luan, porque ele conduz menos a bola. O Luan é um cara que conduz muito bem a bola e ele não quer um condutor da bola nesse setor do campo. Ele quer um cara que consiga soltá-la com mais facilidade, que sabe fazer lançamentos, passe médio e longo, que não fique muito tempo com a bola no pé. O melhor, o mais, quando a gente pensa no jogo do Luan, o que há de mais interessante nesse jogo é justamente quando ele está com a bola, quando ele porta a bola, ele a conduz de certa forma, ele tem até facilidade para fazer esse trabalho. Não foi à toa que o Crespo, num certo momento, quando jogou com a linha de 4 atrás, recuou o Luan, inclusive, para a zaga, algo que também não deve acontecer. Então, o Rodrigo Nestor, por exemplo, seria esse jogador para atuar nessa posição no lugar do Luan. O William poderia ser esse jogador. São Paulo contratou o William, né, que poderia ser esse jogador, e pode entrar, inclusive, no lugar do Nestor. Acho que o William, na verdade, é um daqueles jogadores. Eu não entendi essa contratação até agora. Acho que o São Paulo tem muitos jogadores ali no elenco parecidos com o William. A meu ver, inclusive, melhores do que o William. Não consegui entender essa contratação. Pode até dar certo. Mas o William é um jogador, por exemplo, que ele se descola ali daquele setor, ele vai para o ataque. Então, se a gente pensar, por exemplo, que o Luan não é um jogador porque ele precisa ficar protegendo esse setor, o William também não vai ser esse jogador. Então seria muito estranho se o Crespo colocasse o William à frente dessa linha de 3. Então é muito provável que ele insista ainda com o Rodrigo Nestor, até que ele encontre, até que ele receba um volante, um reforço para este setor. São Paulo parece que desistiu mesmo do Neves, né? Deve fazer provavelmente deve tentar o Neves no meio do ano, quando viria a custo zero. Aí, no caso, também vai ter concorrência, né? Não somente de equipes aqui do Brasil, mas de outros também. Mas eu acho que a tentativa do São Paulo é para o meio do ano. E, nesse momento, já não tem mais não há mais expectativa alguma de que o Neves seja contratado. Bom, o Orejuela, o Dani Alves é outro que, nesse caso, não é um puxão de orelha, não é puxões, né, na orelha, puxões nas duas orelhas, né? É um caso de jogador que precisa também tal. Por que esse cara ainda é titular do São Paulo? Por que o Daniel Alves ainda é muito titular do São Paulo? Porque, na verdade, o Crespo imagina que um cara com habilidade, com condição técnica do Daniel Alves, vai ser muito importante para esse setor, né, do campo, jogando um pouco mais centralizado. Ele, pelo lado do campo, de certa forma, um desperdício. O melhor do Dani Alves é realmente pelo centro do campo. Ali um pouco mais atrás do próximo jogador que vai jogar à frente dele, também centralizado, que é o Benítez. Mas, de fato, é um jogador que, se render o que sabe, ele realmente pode fazer a diferença. Isso é o que pensa, na verdade, o técnico Crespo. E
Se ele pensa assim, o que a gente pode fazer? Agora, de fato, o Daniel Alves é um jogador que tem muita qualidade técnica. O problema não é esse, o problema é a cabeça, é a disposição, é a vontade, né, de jogar, essas coisas todas, né? Então, ele deve jogar nessa equipe. E, do outro lado, no setor esquerdo, o Reinaldo. Um outro caso que a gente não entende por que ninguém desiste do Reinaldo. O Reinaldo, na verdade, é um jogador de muita força física. Dá pra entender ele nessa equipe do Crespo, porque nessa equipe o Reinaldo vai ser o cara que vai aprofundar bastante o campo, vai até o fundo do campo. Nem sempre para receber, para ser acionado, mas para despistar a defesa, gerar abertura, né, da primeira linha defensiva da equipe adversária, permitindo que os jogadores trabalhem por dentro, né, e gerem danos ali para o arco adversário. Essa é a intenção. Nesse sentido, ele pode sim fazer esse trabalho. Ele pode sim gerar preocupações para a linha defensiva, porque ele é muito ofensivo, né, na verdade. Tem uma verve muito mais ofensiva do que defensiva, o Reinaldo. Então, por mais que ele seja, em alguns momentos ele consegue ser bem ruim, né? Mas é um cara que pode cumprir essa função. Então a questão não é se o jogador é bom ou não, porque o Crespo, gente, ele pensa sobretudo o quê? Ele pensa de uma maneira tática, ele pensa na equipe, ele pensa no modelo de jogo para a equipe. Como é que a equipe vai ter um comportamento tático interessante a partir desse modelo de jogo? É isso que ele está pensando o tempo inteiro. A partir daí é que ele pensa nos jogadores. Ele não pensa em encaixar um jogador para que a equipe se adapte ao jogador. É o contrário. Então é por isso, inclusive, que eu acredito que em algum momento, se o Daniel Alves não render o que precisa, ele pode ir para o banco de reservas com o Hernan Crespo. E se isso acontecer, vai ser um momento em que o São Paulo vai ter que funcionar como clube. A direção de futebol vai ter que se apresentar, o Muricy vai ter que se apresentar, inclusive, para, né, legitimar o trabalho do técnico, né, porque o Daniel Alves, nesse caso, se ele for para o banco de reservas, o potencial que ele tem aí de, né, envenenamento, digamos assim, do elenco é uma coisa muito forte, né? Então, e ali, à frente dele, a gente vai ter o Benítez, tem uma circulação ali para o setor, mas sobretudo partindo do corredor central. Acho que foi aí, pode ser uma contratação interessante. A gente não pode esperar que o jogador vai dar errado, a gente tem que esperar que o jogador vai dar certo. Se a gente a gente reparar com que o campo disse do Benítez lá no Vasco da Gama, foi de fato uma bela contratação para o São Paulo, né? E vamos imaginar que ele vai dar certo, e nesse caso ele vai ser sim, ele vai circular um pouco ali, vai circular à frente do círculo central, pelo corredor central, mas caindo algumas vezes pelo lado do campo, mas muito pouco. Ele vai ser, sobretudo, um condutor pelo centro, pelo corredor central. É porque já tem muita gente para ocupar o lado do campo. Enfim, então, um pouco mais à frente do Benítez, a gente vai ter o Luciano, né, transitando ali naquele setor, favorecendo o jogo do Éder. Então, acho que realmente é uma pena o Luan ser banco nessa equipe, mas, como eu disse, é por uma questão tática do Crespo. Acho que o São Paulo precisa de um volante. O São Paulo poderia, por exemplo, ir atrás do Tomás Rincon, né, do O'Higgins de Rancagua, tem 22 anos apenas. Um jogador muito bom na marcação. O Jorge Morel, do Guarani do Paraguai, que foi recentemente eliminado da Libertadores pelo Atlético Nacional na prévia da Libertadores. Também pode ser esse jogador, só que ele é um pouco mais caro. O Tomás Rincon não seria um jogador tão caro assim nesse momento, tem só 22 anos. Poderia ser interessante para fazer esse trabalho de proteção da primeira linha e pegar a bola e sair jogando com a bola rapidamente. Sair jogando não, né, gente? Fazendo o passe necessário, o passe certeiro, acionando o jogo, gerando velocidade para o jogo através de lançamentos perfeitos para os homens, sobretudo os homens que vão abrir o campo. Bom, o Tomás Rincon poderia ser esse jogador. O Andrés Colorado, do Deportivo Cali, também tem 22 anos, também pode ser esse jogador, um cara que não deixa passar nada. É também um grande volante, um volante muito interessante, com as características de um Enzo Fernandes, né, do Defensa e Justiça. Para não ficar em jogadores mais tarimbados, aí, que estão mais na crista da onda, que poderiam ser um tanto quanto caros, né? Se bem que o Andrés Colorado não é um jogador caro, o Tomás Rincon não é tanto assim, mas ele pelo menos esteve aí, veiculado em alguns clubes também. Então, enfim, o São Paulo poderia pensar no Kevin Minda, da Católica de Quito, que é um jogador também de 22 anos. É um volante também muito forte na marcação, mas para ficar ainda mais tranquilo, não gostava absolutamente nada com isso, tem um grande lucro futebolístico com um bom jogador. O São Paulo poderia ir atrás do Christian Rivas, né, do Estudiantes de Mérida, na Venezuela. É um volantaço, realmente.
com uma capacidade de proteção ali da zaga muito forte, né? Não tem toda a qualidade no lançamento que teria, por exemplo, um Tomás Rincón, que é de altíssimo nível. Essa questão dos lançamentos dele lembra um pouco o Gabriel Neves, inclusive. Mas esse jogador, o Christian Rivas, é um jogador que poderia, sim, gerar uma grande tranquilidade para todo esse jogo que o Crespo quer que a sua equipe construa a partir do meio de campo, né? Bem, na zaga a gente tem ali o Arboleda, Bruno Alves e o Miranda. Bruno Alves é outro jogador que eu acho que o São Paulo precisa de uma barca, né, gente? Tá precisando de uma barquinha, né? E colocar alguns jogadores na barca aí, se possível fosse. O Bruno Alves talvez seja um deles, né? Bruno Alves tá com 29 anos, ele nunca disse no São Paulo o que ele tá fazendo no São Paulo, de certa forma, né? É um jogador que pode ser muito útil para outras equipes, não sei se hoje é útil para o São Paulo. Sinceramente, nem na reserva, eu acho que serviria, porque aquele caso do jogador que fica na reserva que sempre vai entrar. Tem jogador que não adianta você mandá-lo para reserva, ele sempre vai entrar para jogar, né? Então não sei nem se na reserva resolveria. Acho que na reserva, por exemplo, poderia pensar, por exemplo, o Arboleda na reserva em alguns momentos, né? O Arboleda, se bem que desse trio aí, o Arboleda é um jogador que precisa jogar. Mas o Bruno Alves, ele poderia perfeitamente esquentar o banco de reserva para outros jogadores, né? Bom, vamos lá. Acho que o São Paulo, inclusive, tem aí tem um dos grandes zagueiros, né? Uma das grandes promessas da zaga no seu elenco, que é o Valls, que infelizmente vive de lesões, né? Infelizmente, o jogador não teve muita sorte na carreira até agora, mas é um jogador muito interessante que, se recuperado, vai ser muito útil para esse São Paulo. O Valls, sim, é um jogador que eu confio muito, mas eu acho, por exemplo, que o Bruno Alves poderia, em algum momento, deixar a equipe para a presença do Léo. O Léo poderia jogar ali, não no lugar do Arboleda, mas no lugar do Bruno Alves. Então poderia ser, por exemplo, Arboleda, Bruno Alves, Arboleda, o Léo e o Miranda, né, enquanto não chega aí alguns reforços, né? Acho que para a zaga o São Paulo precisa aí, por exemplo, de reforço, e nesse sentido eu indicaria, existe a possibilidade do São Paulo, inclusive, estar negociando, né, com o Adonis Frias da Defesa e Justiça. Se chegar, acho que resolve o problema. Mas se não conseguir essa contratação do Adonis Frias, poderia, por exemplo, pensar no Matias Nani, do Unión Santa Fé, um jogador que tem grandes lançamentos a partir da primeira linha, ele consegue chegar muito bem na cobertura, consegue proteger muito bem o lado do campo, e chega muito faz a bola chegar muito fácil ao campo de ataque, ao meio de campo, através dos seus lançamentos que são muito bons. Matias Nani é uma das grandes promessas, a meu ver, da zaga no futebol argentino. Poderia pensar também num jogador, um zagueiro mais definitivo aí, né, para chegar e resolver o problema, que é o Juan Cruz Comá, né, do Talleres de Córdoba. É um jogador que está com 24 anos, a elegância pura, muita proteção, excelente no jogo aéreo, um baita zagueiro, ou seja, neste momento também não seria um zagueiro muito caro. Então acho que esse São Paulo do Crespo pode sim evoluir, precisa de alguns ajustes, porque o Diniz não conseguiu gerar ajustes nem mesmo naqueles jogadores em relação àqueles jogadores que já estavam no elenco. O Éder deve chegar, deve demorar um pouquinho para, né, conseguir se adaptar. É até possível que em alguns jogos o Pablo jogue ali no lugar do Éder. E é isso, minha gente. É esperar para ver como é que vai ser a temporada. O São Paulo agora precisa torcer para que o Peñarol não se classifique, né, para a Libertadores de América. No dia de ontem, né, a equipe do Torque estava perdendo no Parque Saroudi para o River Plate do Uruguai por 1-0, conseguiu empatar aos 49 do segundo tempo, 4 minutos. O juiz deu 4 minutos de acréscimo, ele conseguiu empatar no último minuto, nos últimos segundos dos acréscimos, e aí fez um pontinho importante, que estava um ponto atrás do Peñarol. Só que o Peñarol receberia mais tarde, 2 horas depois, o Praça Colônia no Libertadores de América. Se conseguisse empatar, ficaria 2 pontos à frente da equipe do Torque, faltando 2 rodadas. Se vencesse, ficaria 3 pontos à frente do Torque, faltando, como eu disse, 2 rodadas. E o Peñarol conseguiu perder de 3-1. Olha a sorte do tricolor. Primeiro, a equipe do Torque conseguiu vencer com gol nos acréscimos, e depois o Peñarol perde em casa para o Praça Colônia por 3-1. Por que isso é importante para o São Paulo, como eu tenho dito? Por quê? Porque se o Peñarol não se classifica, o São Paulo vai para o pote 1. Se o São Paulo for para o pote 1, vai ser cabeça de chave, vai ter um grupo mais tranquilo na Libertadores. Se for para o pote 2, a coisa vai ser muito complicada, sobretudo para esse São Paulo que ainda está se remontando. Acho que quando começar a Libertadores, ainda vai estar nesse processo de precisar de ajustes.
E aí vai pegar equipes muito complicadas. Pode inclusive pegar equipes brasileiras, pode pegar o Grêmio, pode pegar o Santos. E pode pegar outras equipes como São Lourenço, né? Pode pegar o Del Valle. Então, ou seja, a coisa pode ficar muito complicada para o Tricolor se ele for para o pote 2. E nesse caso, precisa torcer para que o Peñarol não consiga ir para a Libertadores. Neste momento, Torque e Peñarol estão empatados com a mesma pontuação. E aí, o Torque tem uma campanha melhor, o Torque é mais time do que o Peñarol. Tem, assim, muito mais gols do que o Peñarol. É uma das equipes que mais faz gol hoje no futebol uruguaio, enquanto o Peñarol, aquele jeito, aquele tipo de jogo mais que a gente conhece de um bom tempo, que não vai para lugar nenhum, né? Então, se o Torque conseguir se classificar, ele vai para o pote 4 e o São Paulo para o pote 1. Se o Peñarol se classificar, o Peñarol vai para o pote 1 e o São Paulo vai para o pote 2. Torcemos para que dê Torque e não Peñarol. Obrigado, meus amigos, pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.